essa sessão hoje conta com a presença ilustre do professor Luiz Henrique Wolff Goldak, que, dentro da cardiologia, sem dúvida, dispensa apresentações, mas por uma questão apenas ritualística, vamos aqui enumerar alguns dos títulos do professor Goldak que o credenciam para essa palestra. Bom, o professor Goldak é professor livre-docente pelo Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele é fellow do European Society of Cardiology e coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Angina Refratária do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, o professor Luiz Henrique Goldak, ele é um especialista nesse assunto, é uma área absolutamente... ele é afeito a essa área de forma... em todos os âmbitos, né, em assistência, ensino e pesquisa. O professor Luiz Goldak tem um conhecimento extremamente relevante, uma produção de conhecimento relevante nessa área, além de ser um didata exemplar para todos nós, sempre nos espelhamos muito. A primeira tese de doutorado em que eu me senti assim, olha, eu quero ser como esse cara, foi a tese de doutorado do Luiz Henrique Goldak, que tinha acabado de retornar dos Estados Unidos, e para mim é uma honra, viu, Luiz, a gente ter você aqui conosco, aqui na nossa sessão. E o que a gente vai falar aqui hoje, nós vamos debater avanços no tratamento de pacientes com angina refratária. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer mais uma vez, Luiz, pela sua disponibilidade e a palavra está contigo. Muito obrigado. Ô, Germano, obrigado. Uma boa tarde a todos que nos estão acompanhando. Germano, você sabe que eu vou ter que roubar 2 minutos da nossa conversa, porque você me deixa algo emocionado com essas suas amáveis palavras na introdução, na minha apresentação, que você me permitiu aí rever um pouquinho nossa história. Dr. Germano, desnecessário dizer, um dos expoentes da cardiologia, ele é uma geração um pouquinho depois da minha, pode não parecer, mas ele é um pouquinho depois de mim, o Germano, e o Germano é um daqueles profissionais que consegue aliar a dedicação ao paciente, a excelência na assistência, a preocupação com o ensino. Isso era claro aqui enquanto ele esteve no Instituto, com os nossos residentes. Depois me sucedeu na comissão julgadora de título de especialista, não tinha outro nome a indicar que não o do Dr. Germano, e quando ele resolveu trilhar um caminho alternativo, eu não tinha dúvida de que seu sucesso não só seria mantido, como seria expandido, e é isso que a gente tem visto, o que a gente tem acompanhado, e essa iniciativa dessas sessões científicas é mais uma prova de que o Dr. Germano não é um acomodado, ele quer fazer diferente, ele quer fazer a diferença. Então, aqui, Germano, fica a minha gratidão, o meu registro por essa oportunidade de discutir com alguns colegas o que é que nós temos para o paciente com angina refratária, um tema que, como você bem colocou, me é tão caro há tantos anos, há mais de 10 anos, a gente trabalhando com esse tema. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E o tema que a gente vai discutir, portanto, espero que todos estejam acompanhando, diz respeito à angina refratária. A angina refratária, na verdade, é uma entidade clínica que vem ganhando importância crescente nos últimos anos, pelo aumento da expectativa de vida dos nossos pacientes, a menor mortalidade em pacientes com síndrome coronariana aguda, e os nossos pacientes, por estarem vivendo tanto e terem menor mortalidade na síndrome coronariana aguda, se apresentam com um quadro de síndrome coronariana crônica muito particular. E angina refratária, portanto, pode ser definida com aquela condição clínica em que existem sintomas debilitantes. A maior parte, obviamente, com a queixa de angina, mas pode ser o seu equivalente, e esses sintomas impõem um imenso prejuízo à qualidade de vida dos nossos pacientes. Esses sintomas são devidos à isquemia objetivamente demonstrável por qualquer teste provocativo, desde um teste ergométrico até os testes de imagem, e que, na opinião do Heart Team, uma vez avaliada a coronariografia, avaliada a apresentação clínica, a extensão da área de isquemia, o Heart Team entende que esse paciente não é candidato a procedimentos de revascularização percutâneo cirúrgico com vistas à melhora do controle dos sintomas. Então, essa tríade define o paciente com angina refratária. E, como disse, é uma população que vem crescendo. Se estima que 10 a 15% de todos os pacientes que são levados ao laboratório de hemodinâmica para uma coronariografia diagnóstica
terão uma anatomia desfavorável para procedimentos de revascularização. Nos Estados Unidos, apenas se estima uma incidência anual de 100 a 150 mil novos casos. E se fizermos um paralelo com a disfunção ventricular, com a insuficiência cardíaca, em que a mortalidade ainda é um drama naquela condição, como a mortalidade anual de pacientes com angina refratária não é muito diferente daquela de pacientes com angina estável, nas cortes mais recentes, o que se tem é o aumento da prevalência, porque eu tenho uma incidência crescente com baixa mortalidade, portanto, a prevalência realmente preocupa as principais sociedades médicas em relação a como tratar esses pacientes. São mais as diversas causas: oclusão total crônica, insuficiência de rede de colateral, degeneração de enxertos em pacientes previamente revascularizados, coronariopatia difusa com leito distal arterial ruim, que impede novos procedimentos de revascularização. Portanto, são muitos os fenótipos de pacientes com angina refratária. E o que, então, podemos fazer em relação a essa população que não é candidata a procedimentos de revascularização convencional? Na verdade, eu trago aqui, viu, Germano e colegas, um paciente nosso, um paciente muito interessante, eu tenho uma coleção desses casos, um paciente que se apresentou na nossa clínica de angina refratária aqui no INCOR, com queixa de sintomas debilitantes, e eu queria que os colegas, se possível, conseguissem acompanhar essa coronariografia realizada há muitos anos. Esse paciente é da nossa série bastante antiga. Eu queria que os colegas observassem a coronariografia de um paciente já revascularizado com angina refratária. Notem o caráter de coronariopatia difusa do ramo circunflexo, o ramo interventricular anterior ocluído, logo após a emergência de uma grande septal que fornece colateral para a coronária direita. Notem a saída da circunflexa, já com uma doença grave no ósseo, doença difusa na sua porção mais distal, aqui a lesão da circunflexa, a DA fechada, doença difusa, a coronária direita difusa, fechada, todos os enxertos venosos fechados, a mamária esquerda DA pérvia, mas notem a qualidade do ramo descendente anterior, em leido nativo, e um paciente com disfunção ventricular, porém, quando levado a uma ressonância, essa disfunção ventricular, por uma isquemia extensa do coração, com sinais de viabilidade, portanto, um miocárdio hibernante. E esse paciente é o paciente do nosso dia a dia, aqui da nossa clínica de angina refratária. O que podemos oferecer a esse paciente? Primeiro, nós temos que ter um algoritmo de avaliação desse paciente encaminhado com diagnóstico presuntivo de angina refratária. Esse paciente está em terapia médica maximamente tolerada? Porque às vezes nós temos pacientes que não estão em terapia médica maximamente tolerada para controle dos fatores de risco e para controle de sintomas e são encaminhados como se fossem angina refratária. E se não tiverem subdoses dos agentes antianginosos convencionais, do controle dos fatores de risco, esse paciente deve ter a sua terapia médica otimizada. E por que isso é importante? Esse é um dos primeiros trabalhos do grupo, feito pela doutora Luciana Dourado, aqui do nosso grupo há alguns anos, em que nós analisamos os primeiros 115 pacientes que foram encaminhados para o nosso grupo com diagnóstico presuntivo de angina intratável, vindos do nosso ambulatório. E o que nós fizemos nesses pacientes? Nós oferecemos a otimização do tratamento clínico, significando um maior percentual de uso dos agentes antianginosos convencionais e uma titulação forçada desses agentes antianginosos, como os beta-bloqueadores, os antagonistas de cálcio e os nitratos de ação prolongada. E, em paralelo, no intervalo de 3 meses, começamos a nos valer de outros agentes antianginosos habitualmente não disponibilizados na rede pública, como trimetazidina e ivabradina. E assim fazendo, forçando a titulação, aumentando a dose, aumentando o percentual de pacientes em uso dessas medicações, nós conseguimos uma redução das crises de angina da ordem de pouco mais de 50%. As crises de angina, que eram em torno de 8 por semana, foram reduzidas a pouco menos de 4, e uma redução em paralelo do consumo de nitratos de ação rápida. Portanto, o cardiologista clínico tem o dever, a obrigação de se valer
da terapia médica antianginosa para um controle mais efetivo desses sintomas. Mas, eventualmente, esse paciente já fez a sua terapia médica otimizada e permanece sintomático. Há causas secundárias que possam vir a explicar esta resistência ao tratamento antianginoso. Talvez uma das causas mais frequentes, nós tivemos alguns casos, pacientes com anemia crônica, e que eventualmente têm uma agudização e chegam para nós com piora da angina, porque tem uma doença, uma úlcera péptica em atividade, uma doença do cólon em atividade, uma neoplasia silenciosa, que ainda não se manifestou senão por sangramento digestivo baixo, eventualmente uma agudização desse quadro de anemia precipita a piora da angina. Esse paciente não é candidato a terapias experimentais, ele é candidato a que se reveja essa causa secundária da angina, da piora da angina, e que seja tratada. Mas, eventualmente, se nós não tivermos uma causa tratável, nós talvez estejamos diante realmente de um paciente com angina não responsiva à terapia médica otimizada, e esse paciente deve ser candidato às novas estratégias. Muito bem, isto posto, o que é que nós podemos oferecer, Germano e amigos, a esses pacientes que parecem que todas as portas se fecharam e não há nenhuma outra opção a oferecer a esses pacientes? Na verdade, o que nós temos, e quando eu montei essa apresentação, a ideia é ter um cardápio de opções que devem ser oferecidas, devem ser consideradas a esses pacientes, algumas ao alcance de todos, algumas apenas em caráter experimental, algumas ainda não disponíveis no Brasil, mas que eu vou tentar, nesses minutos que nós temos nessa reunião científica, apresentar a vocês esse estado da arte, o que é que nós temos no tratamento de pacientes com angina refratária. Como eu disse, o primeiro aspecto é a otimização do tratamento antianginoso. E, por vezes, nós, cardiologistas clínicos egressos dos programas de residência, temos um apego muito forte a essa tríade dos agentes clássicos hemodinâmicos, como os beta-bloqueadores, os antagonistas dos canais de cálcio e os nitratos de ação prolongada. E como mostrei muitas vezes, essa terapia ela é necessária, mas pode ser insuficiente para o controle de sintomas. E é nesse exato momento que outros fármacos, que eu insisto, não foram desenvolvidos para o tratamento da angina refratária, foram desenvolvidos para o tratamento da angina do peito, para a síndrome coronariana crônica, mas muitas vezes são relegados a um segundo plano, a uma droga de terceira, quarta linha, mas que tem espaço nessa população. Trimetazidina é um agente que nós temos muito apreço aqui no grupo, porque fez diferença quando da sua padronização aqui no INCOR, a trimetazidina, que é um agente, talvez os senhores se lembrem, um agente que atua na célula isquêmica cardíaca, no cardiomiócito. E ela o faz corrigindo aquelas alterações metabólicas que estão na base da cascata isquêmica. Se nós nos lembrarmos da cascata isquêmica, uma vez estabelecida a situação de hipoperfusão tecidual, de isquemia tecidual, as alterações metabólicas são a primeira que ocorrem logo após esse estabelecimento da isquemia, significando uma menor produção de ATP, por uma menor oxidação da glicose, um desacoplamento entre glicólise e oxidação de glicose e um ainda favorecimento da oxidação de ácidos graxos livres. Trimetazidina faz exatamente isso. Trimetazidina bloqueia a beta-oxidação dos ácidos graxos livres, favorecendo a oxidação de glicose e o retorno da homeostase energética da produção de ATP, ou seja, corrige as alterações metabólicas que, eu insisto, estão na base da cascata isquêmica. E nós já sabemos, por já mais de 2 décadas, de uma consistente e homogênea eficácia antianginosa, anti-isquêmica de trimetazidina. Razão pela qual as diretrizes já há tempo incorporaram trimetazidina e a última diretriz europeia foi rever o seu grau de recomendação em relação ao documento anterior. Trimetazidina passou a ter um grau de recomendação 2A. Mas, como disse, trimetazidina não é para pacientes com angina refratária. Nós sabemos que pacientes com angina do peito, pacientes com síndrome coronariana crônica, independentemente da sua terapia de base,
variando de monoterapia com beta-bloqueador até a terapia tripla hemodinâmica, quando se associa trimetazidina, nós corrigimos aquelas alterações e no intervalo de 2 semanas nós já podemos observar uma redução das crises de angina. Trimetazidina foi padronizada aqui no INCOR, nós conseguimos, dentro do grupo de pacientes com angina refratária, isso deu um grande impacto, um grande alento em relação à melhora, ao controle dos sintomas. Dr. Germano disse quando eu abri a minha apresentação, um dos expoentes, um dos maiores estudiosos da insuficiência cardíaca, da disfunção ventricular em nosso meio, é muito familiarizado com a ivabradina, no contexto da insuficiência cardíaca, frente aos estudos clínicos randomizados, com desfechos clinicamente relevantes, do impacto de ivabradina em pacientes com insuficiência cardíaca. A nós, estudiosos da doença arterial coronariana, nos interessa outras ações da ivabradina dentro do escopo da doença arterial coronariana, porque nós sabemos que em pacientes com doença arterial coronariana, ivabradina, também por redução da frequência cardíaca, a exemplo de beta-bloqueador, mas por ter uma ação neutra sobre contratilidade miocárdica, sobre o tônus vasomotor das artérias coronárias, aumenta o tempo de diástole, alguma coisa em milissegundos a mais do que aquele aumento do tempo de perfusão oferecido pelo beta-bloqueador ciclo cardíaco a ciclo cardíaco. Portanto, existe um aumento do tempo de diástole, o que se traduz num aumento da perfusão miocárdica, da perfusão do fluxo coronariano. Nós também sabemos, existem alguns estudos experimentais mostrando uma melhora da função endotelial, em alguns estudos, não apenas experimentais, mas também clínicos, mostrando aumento da reserva de fluxo coronariano numa extensão discretamente superior àquela oferecida pelos beta-bloqueadores e o favorecimento de colateralização. Condições ou fenótipos intermediários que nos interessam muito no contexto da angina de difícil controle. E já há muito tempo, também nós temos uma literatura robusta em relação ao papel da ivabradina para controle de sintomas em pacientes com angina do peito. Esse é só um dos estudos, mostrando que, em relação aos pacientes que foram mantidos com terapia convencional, com beta-bloqueador, aqui assinalados nas colunas em laranja, os senhores estão vendo variáveis obtidas na ergometria, a adição de ivabradina, aqui assinalada em azul, aumenta a tolerância ao esforço, aumenta a capacidade total de exercício, aumenta o tempo para isquemia e esforço induzida. A exemplo do contexto da insuficiência cardíaca, também no contexto da síndrome coronariana crônica, o grande uso de ivabradina sempre em cima da terapia máxima otimizada, mas alguns pacientes têm uma menor tolerabilidade ao beta-bloqueador, e ivabradina pode e deve ser considerada nesse cenário. O outro agente que nós já temos no Brasil há algum tempo é a ranolazina, ainda com uma pequena, eu diria, não muito popular entre os cardiologistas clínicos, a ranolazina, muito comum seu uso nos Estados Unidos, a ranolazina, que é um agente antianginoso, anti-isquêmico, com mecanismo de ação muito próprio, muito específico, também não hemodinâmico, também atua a nível celular, bloqueando a corrente tardia de sódio, que, na condição de isquemia miocárdica, parece que é uma corrente que ficaria mais tempo ativa, e esse maior tempo de permanência da abertura do canal de sódio, dessa corrente tardia de sódio, levaria a uma sobrecarga intracelular de sódio, que impõe, que leva, consequentemente, a uma sobrecarga de cálcio, e essa sobrecarga de cálcio, para tentar corrigir a sobrecarga de sódio, leva a uma disfunção mecânica, o aparato contrátil da célula fica um pouco mais ativo, isso leva a um aumento da tensão diastólica, uma eventual diminuição de contratilidade, uma diminuição da complacência e o aumento da compressão vascular, fenômenos esses que podem contribuir para uma acentuação da isquemia e o aparecimento da arritmia. Ranolazina faz o quê? Corrige, bloqueia essa corrente tardia de sódio, revertendo essas alterações celulares no miocárdio isquêmico.
existe uma literatura muito robusta em relação ao papel antianginoso anti-isquêmico de ranolazina, mostrando uma redução da frequência das crises de angina e do consumo de nitrato sublingual. A exemplo, ou diferentemente, eu devo dizer, de pacientes com disfunção ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, em que desfechos clinicamente relevantes, como morte, hospitalização por insuficiência cardíaca, sucessivamente, são importantes. Na população de pacientes com angina refratária, o nosso desfecho é muito qualidade de vida. Portanto, estratégias que impactem a frequência dos episódios de angina, a redução do consumo de nitrato sublingual e o aumento da tolerância ao esforço são suficientes para que essa estratégia possa ser validada. E o último fármaco, para a gente migrar para as estratégias não farmacológicas, diz respeito ao halopurinol. O halopurinol, inclusive, foi contemplado na nossa última diretriz de angina estável em 2014, diretriz essa que deve ser revista para o próximo ano, e ele foi proposto como um último agente de quarta linha, frente a uma pequena documentação, são muito poucos estudos, esse é o estudo pioneiro de 2010, em que 65 pacientes com angina de difícil controle foram randomizados para halopurinol 600 miligramas dia versus placebo, um estudo de crossover, e o desfecho foi ergometria. E o que se mostrou é que naqueles pacientes que receberam halopurinol em 3 parâmetros da ergometria, houve aumento da capacidade total de exercício, aumento do tempo para a depressão do segmento ST e aumento do tempo para o aparecimento de angina esforço induzida. Os mecanismos ainda não muito bem definidos, mas parece que passa por uma diminuição da produção de espécies reativas de oxigênio, uma melhora da função endotelial, com uma consequente melhora das crises de angina. Então, essa é um fármaco contemplado na nossa diretriz, mas ainda com pouca documentação do ponto de vista clínico. Bom, saindo disso, deixa eu controlar aqui meu tempo, vamos agora passar rapidamente para aquelas estratégias que eu diria que foram mais bem definidas ou foram concebidas especificamente para pacientes com angina refratária, já que, como eu disse, esses fármacos, não existe um fármaco para a angina refratária, o que a gente pode ter é uma combinação, uma cesta de antianginosos em função do perfil do paciente, comorbidades, frequência cardíaca e pressão arterial. Então, rapidamente, nesse nosso menu de opções, nós temos a terapia gênica, que foi muito... desencadeou um grande incentivo, um grande estímulo, uma grande antecipação de resultados positivos no final dos anos 90, mas que, infelizmente, na virada do milênio, os estudos clínicos foram algo frustrantes, algo decepcionantes. O conceito da terapia gênica, isso vale para qualquer condição em clínica médica, especificamente na angina refratária, é o da tentativa de recapitular, de reproduzir o fenômeno de crescimento vascular, de neoangiogênese, de desenvolvimento do que? De circulação colateral. E, para tanto, a terapia gênica se vale de vetores, que podem ser virais ou não virais, vetores esses, aqui representado um vetor viral como adenovírus, que é modificado de tal forma a ter na sua sequência genômica retirada aquela sequência codificadora da sua replicação viral, da sua capacidade de replicação viral, e no seu lugar se insere um gene de interesse, aqui, por exemplo, uma citocina angiogênica, o VEGF. E o que a gente tem, como todos sabem porque estão acompanhando a pandemia da Covid, o vírus, ao infectar a célula, migra em direção ao núcleo para se valer da maquinaria da célula para a replicação do seu material genético e expressão das proteínas virais. Nesta condição, ao invés do vírus, ao infectar a célula de interesse, levar a replicação de partículas virais e proteínas virais, o que ele acaba favorecendo é a superexpressão de citocinas angiogênicas. Como disse, os estudos iniciais foram muito positivos, os estudos randomizados foram algo frustrantes e a terapia gênica caiu um pouco por terra. Até que, em passado recente, alguns grupos europeus voltaram a trabalhar com o conceito de terapia gênica, mas notem que são
poucos pacientes, em estudos aqui com 30 pacientes, trabalhando através do mapeamento eletromecânico endocavitário, a injeção desse material viral carreador, no caso de uma citocina angiogênica, naquelas regiões isquêmicas e viáveis. E o que os pesquisadores mostraram no segmento de 1 ano foi uma melhora da perfusão nos segmentos tratados pela terapia gênica em oposição ao grupo placebo. E quando fazem agora a reserva da perfusão miocárdica, esse dado mostra quão específico é a ação da terapia gênica. Ela é local. Notem que em relação ao grupo controle, tanto no segmento tratado isquêmico quanto no contralateral, não há variação, não houve diferença da reserva de perfusão miocárdica. No grupo tratamento ativo, apenas no segmento tratado, a gente nota uma melhora da reserva de perfusão miocárdica, mas isso não acontece no segmento contralateral, mostrando que realmente esse é um efeito local, provavelmente relacionado ao estímulo para o crescimento vascular. Mas à medida em que a terapia gênica ia perdendo interesse pela sua complexidade e os resultados algo frustrantes, nascia também a terapia celular, que teve entre as suas doenças-alvo, vamos chamar assim, também a insuficiência cardíaca, a disfunção ventricular, infelizmente com alguns resultados decepcionantes nos estudos randomizados. Mas a terapia celular, no contexto da síndrome coronariana crônica, mais uma vez, tenta também recapitular a questão de neovascularização. Se no paciente, por exemplo, com uma miocardiopatia isquêmica pós-infarto, com uma grande perda de massa miocitária substituída por fibrose, a ideia talvez fosse promover o repovoamento miocitário através dessas células transplantadas. Na síndrome coronariana crônica, o nosso elemento fisiopatológico aqui é um resgate, é a promoção do crescimento vascular. Nós tivemos a oportunidade aqui no Instituto, o Dr. Germano sabe disso, de trabalhar com terapia com células de medula óssea na síndrome coronariana crônica, em que pacientes não necessariamente com angina refratária tinham o seu material celular retirado da crista ilíaca durante a cirurgia de revascularização miocárdica incompleta, e naqueles segmentos, naquelas áreas de miocárdico isquêmicos não passíveis de revascularização direta, durante a cirurgia, o cirurgião promovia a injeção intramiocárdica do material celular obtido do próprio paciente, e aí a gente imagina que talvez por uma ação parácrina, essas células transplantadas levariam ao crescimento vascular. Dentro da angina refratária, nós temos aí alguns estudos um pouco maiores, e essa é uma meta-análise interessante de alguns desses estudos randomizados, duplo cego, controlado por placebos, publicado há pouco mais de 3 anos, em que nós vemos tanto na população por intenção de tratar, quanto naquela população que de fato recebeu material celular, aqui assinalados em vermelho, um aumento no tempo, na capacidade de esforço. E, em paralelo, como disse anteriormente, uma redução da frequência das crises de angina, tanto na população aqui à esquerda por intenção de tratar, quanto naquela população que de fato foi submetido ao protocolo. E talvez pela primeira vez, um dado que acabou gerando muita discussão na literatura, porque foi a primeira vez que se mostrou isso, um impacto sobre eventos clinicamente relevantes, se não no desfecho combinado, mas pela primeira vez uma redução da mortalidade por todas as causas. Isso pode ter sido um resultado espúrio, pode ser um resultado que, de fato, represente uma proteção oferecida pela terapia celular nesse contexto, mas esse é um dado que surpreendeu, porque não há uma explicação muito convincente desse importante resultado, esse importante impacto sobre a redução de mortalidade por todas as causas. Passando aqui no nosso cardápio, nós chegamos à revascularização transmiocárdica laser, um procedimento, e os senhores terão a oportunidade de acompanhar um filme de alguma coisa como 30 segundos de como o procedimento é feito, que foi desenvolvido também no final dos anos 90 para pacientes com angina refratária inoperáveis, portanto, em que o Heart Team entendia não ser possível mais a revascularização.
A título de curiosidade, Germano, o paciente que aquela coronariografia que eu mostrei quando a gente abriu essa nossa conversa, aquele paciente, depois daquela coronariografia, se entendeu ele não ser mais passivo de revascularização convencional e ele foi encaminhado para revascularização transmiocárdica laser. E qual é o conceito desse procedimento? O conceito desse procedimento é: se a perfusão miocárdica, que normalmente é feita através dos vasos coronários maiores, do epi para o endocárdio, não pode ser feita, a ideia é que sejam criados canais que atravessam a intimidade do miocárdio, e agora nós invertemos o fluxo de perfusão do endo para o epicárdio. Ou seja, o sangue contido na cavidade ventricular esquerda, através desses canais, como uma esponja, a cada contração, ele entra por esses canais e leva ao aumento da perfusão miocárdica. A literatura nesse tema é algo controverso. Eu escolhi um dado por conflito de interesse positivo, mas eu poderia mostrar um outro estudo em que o resultado não foi satisfatório. Mas nesse estudo, por exemplo, todos os pacientes com angina classe 4, depois de 5 anos de seguimento, estavam virtualmente livres de angina do peito. Esse procedimento, na virada do milênio, aqui no INCOR, nós tivemos a ideia de uma otimização desse procedimento. Por quê? Porque no estudo do professor Dalan, aqui do nosso grupo, o professor Luiz Alberto Oliveira Dalan, nós, num paciente desta casuística inicial do INCOR, que teve uma morte alguns meses depois, uma morte não relacionada ao procedimento, foi submetido a um estudo pós-mortem. E qual foi a frustração do professor Dalan e da equipe, que a análise macroscópica dos canais, os senhores estão vendo aqui em detalhe, a análise macroscópica desse canal já sugeria a oclusão desse canal transmiocárdico, e isso foi confirmado pela histologia. Notem que o canal é substituído por traves de fibrose, o que colocou em discussão toda o racional dessa estratégia para explicar melhor a clínica. Provavelmente até um grande efeito placebo se aventou nessa condição. Só que, olhando em maior detalhe também pela histologia, na região a criação do canal, foram observados vasos neoformados ao redor, um pouco distantes do canal, mostrando que talvez o benefício clínico que nós vimos em alguns pacientes era devido menos à manutenção do canal como uma via de aumento de perfusão, mas se não por um processo inflamatório criado pelo laser, que culminaria num tecido isquêmico ao aparecimento de vasos neoformados, esses vasos, sim, que poderiam explicar a melhora dos pacientes. Quando nós tivemos contato dessa informação, nós já estávamos trabalhando com a terapia celular, que também se acreditava ter um potencial angiogênico, e nós propusemos a combinação dessas duas estratégias, a terapia celular, associada à revascularização a laser. Creio que muitos dos colegas que nos acompanham não viram ou desconhecem o que é o procedimento, então eu vou roubar 30 segundos dos senhores para mostrar o que é o procedimento de revascularização a laser. Nós temos aqui um paciente com o coração batendo, não entra em circulação extracorpórea, por um acesso que é uma toracotomia anterolateral esquerda, o cirurgião dissecando ali o pericárdio, testando a ponteira do laser, e o laser agora é aplicado diretamente sobre a superfície epicárdica. Os senhores notem a saída de sangue arterializado, sangue arterial, mostrando que esse foi um tiro efetivo, que atravessou toda a intimidade do miocárdio, a formação de um hematoma intramural, mostrando que, de fato, agora nós estamos tendo o aumento da perfusão, e o cirurgião procede à injeção de material celular, não dentro do canal, já que as células poderiam ficar aprisionadas nesse canal, mas ao redor do canal, numa tentativa de potencializar o efeito angiogênico induzido pelos raios laser. Então, o procedimento termina, fechamento por planos, o paciente vai para a recuperação cardíaca. Essa aqui é a publicação que marca essa proposta inédita de combinação na revascularização a laser. Os senhores estão vendo aqui o aspecto final, na parede anterior, os canais criados com 1 milímetro de diâmetro e a aplicação de terapia celular. Nós mostramos numa série inicial pequena a melhora da classe funcional de angina desses pacientes,
mas lembrando que no estudo de segurança e factibilidade, execuibilidade, não havia um grupo controle, mas nós nos valemos da melhora ou da documentação da melhora de perfusão pela ressonância, mostrando uma redução em menor magnitude do que aquela experimentada clinicamente, mas uma documentação objetiva de redução da isquemia extrazinduzida. Obviamente, na ausência de um grupo controle, fica difícil dizer se essa melhora e essa redução da isquemia foi devida ao laser isoladamente, à terapia celular ou à estratégia combinada. Passando rapidamente, eu estou controlando aqui meu tempo, para a terapia por ondas de choque. A revascularização extracorpórea mediada por ondas de choque é uma estratégia não invasiva, muito comum em alguns centros na Europa e na Ásia. O grande centro na Europa fica no sul da Holanda, em que no Hospital Universitário de Maastricht eles têm um centro de atendimento a pacientes com angina refratária e eles se valem muito dessa técnica. Grosso modo, Germano e amigos, ela lembra o princípio da litotripsia. Obviamente, a ideia aqui é se valer de uma onda de choque com uma intensidade de energia muito baixa para levar uma perturbação do endotélio vascular. E essa perturbação em modelos animais de insuficiência de disfunção ventricular por isquemia mostrou que nos animais tratados por essa onda de choque, os senhores já verão a tecnologia a seguir, nós tivemos um aumento do crescimento vascular. Então, mostrando que essa estratégia também tem um potencial angiogênico. Como é que é feito esse protocolo? Então, rapidamente, os senhores verão, os senhores têm aqui o dispositivo. Esse é um dispositivo que tem uma cabeça. Essa cabeça, na verdade, é o gerador dessas ondas de choque, e essa cabeça tem uma conformação elíptica, de tal forma que, ao gerar as ondas de choque, essas ondas de choque são convergidas para um ponto muito específico na área isquêmica a ser tratada. Portanto, essa terapia deve ser guiada por ultrassom. Os senhores estão vendo aqui o Dr. Conrado Secon, que foi pós-graduando nosso, residente nosso aqui no INCOR, hoje ele está em Uberlândia, é um ecocardiografista, e a tese dele versou sobre a utilização dessa terapia num paciente recebendo a terapia por ondas de choque. Então, nós fazíamos no protocolo sessões guiadas pelo eletro, o paciente fazia 3 sessões, segunda, quarta e sexta, um intervalo de 3 semanas de repouso, segunda, quarta e sexta, outras 3 semanas, segunda, quarta e sexta, totalizando 9 sessões. Por que esse protocolo? Para que haja um tempo de liberação das citocinas angiogênicas. E o que é que nós mostramos? Em 15 pacientes com angina refratária, angina intratável, uma melhora da classe funcional de angina. Mas, de novo, na ausência de um grupo controle, nós tivemos que nos valer de uma estratégia para tentar mostrar a melhora de perfusão, e essa melhora ainda localizada. E aí nós determinamos a reserva de fluxo miocárdico pelo ecocardiograma. E aqui nós temos que, no extremo direito desse gráfico, em vermelho, 6 meses após a terapia, uma discreta melhora da reserva de fluxo miocárdico global. Mas o que é interessante notar, senhores, é que nos segmentos isquêmicos tratados, houve essa melhora da reserva de fluxo miocárdico, mas nós tínhamos pacientes com uma grande área isquêmica e tivemos segmentos isquêmicos que não foram tratados, que serviram como controle. Nos segmentos isquêmicos não tratados, não houve variação da reserva de fluxo miocárdico. E, obviamente, nos segmentos não isquêmicos não tratados, não houve nenhuma variação, mostrando que esse ganho global se deveu o benefício visto nos pacientes isquêmicos e que foram tratados aqueles segmentos. Rapidamente, reabilitação cardíaca, é interessante notar uma palavra sobre a reabilitação cardíaca. Até pouco tempo atrás, pacientes com angina refratária, pela grande limitação funcional, eram considerados maus candidatos para reabilitação cardíaca, até que há alguns anos um grupo inglês que também trabalha com angina refratária propôs um estudo piloto com pacientes com angina refratária. Nós nos interessamos pelo tema, fizemos um projeto com auxílio FAPESP, em parceria INCOR, Hospital Israelita Albert Einstein, para reabilitar pacientes com angina refratária dentro do hospital, tendo um grupo controle que não seria reabilitado. Nós estamos finalizando esse estudo,
A pandemia certamente atrapalhou, mas esse é só para mostrar, esse é um trabalho que a doutora Luciana Dourado coordena aqui no nosso grupo, mostrando a segurança de uma sessão de esforço físico aqui no hospital, com todos os cuidados do ponto de vista de equipamento, médico em sala, educador físico treinado em pacientes com cardiopatia, e nós mensuramos a troponina ultrassensível após uma única sessão de esforço físico guiado nas condições ideais. E nós mostramos que não houve lesão miocárdica aguda ou injúria miocárdica aguda, tomados todos esses cuidados. E o que eu posso adiantar aos senhores, de novo, o estudo não terminou, infelizmente, pela pandemia, mas que nos pacientes que fizeram a reabilitação, houve uma nítida melhora em termos de capacidade total de esforço em relação ao grupo controle. E isso foi tão importante porque a diretriz de reabilitação cardiovascular publicada recentemente traz pela primeira vez, e creio ser a única diretriz entre as sociedades internacionais, que já dá um grau de recomendação para pacientes com angina refratária iniciarem um processo de reabilitação supervisionado, isso é muito importante, um grau de recomendação 2B, ainda no nível de evidência C, é só a opinião de especialistas, mas isso é algo que nós temos grande interesse em investigar. Caminhando para a parte final da nossa conversa, para a gente ainda ter algum tempo para algum questionamento, o redutor do seio coronário. Talvez o redutor do seio coronário, seja a grande novidade, a grande vedete, como se costumava dizer, um grande interesse, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para pacientes com angina refratária. Para que os senhores tenham uma ideia do conceito, o redutor do seio coronário é uma estratégia minimamente invasiva, feita pelo cardiologista intervencionista, em que um stent que tem esse formato, os senhores verão no próximo diapositivo, em ampulheta, esse dispositivo com formato de ampulheta é locado no seio coronário através da veia cava. E a ideia toda é que este ponto, esta ampulheta colocada no seio coronário, crie um ponto de resistência à drenagem venosa cardíaca. Os senhores estão vendo aqui o dispositivo, como ele é colocado, esse aqui é o catéter, os senhores estão vendo o balão e os senhores estão vendo esta ampulheta. Ela tem uma extremidade proximal, uma extremidade distal e um colo, e a ideia é que isso seja alocado no seio coronário, como eu disse, criando esse ponto de resistência. E qual é o conceito? Não está muito bem claro ainda na literatura, existem alguns aspectos, alguns fenômenos sendo postulados para explicar a melhora dos pacientes, a melhora clínica desses pacientes, mas o que se imagina é que, diferentemente da circulação no indivíduo saudável, em que não existe prejuízo ao fluxo endocárdico, não existe esse prejuízo, naqueles pacientes com doença epicárdica, haveria uma redistribuição do fluxo, favorecendo o fluxo mais epicárdico em prejuízo do endocárdio, explicando essa frente de isquemia do endo para o epicárdio. Quando nós criamos agora um ponto de obstrução, um ponto de drenagem, dificultando a drenagem venosa cardíaca, isso poderia levar, por essa maior resistência, ao aumento do calibre dos vasos de menor calibre, tentando restabelecer o fluxo endocárdio em relação ao epicárdio. Alguns outros trabalhos tentam mostrar que esse ponto de resistência, na verdade, poderia estimular angiogênese. Vejam, senhores, que crescimento vascular, angiogênese, é quase um termo comum a muitas dessas estratégias. Muitas dessas estratégias, por mecanismos, obviamente, diferentes, tentam recapitular o fenômeno de crescimento vascular. Mas ainda que nós não saibamos exatamente o mecanismo pelo qual os doentes melhoram, a melhora é evidente. Esse foi o estudo que marca o papel do redutor do seio coronário, 104 pacientes com angina refratária, 2 grupos, tratamento ativo e grupo controle. E o grupo controle aqui é importante que se diga, padrão ouro de controle de intervenção. Pacientes levados para o laboratório de hemodinâmica, fone de ouvido, ficam ouvindo música, existe uma manipulação vascular, mas no grupo controle não foi colocado
aquele dispositivo, o redutor do seio, diferentemente do grupo tratamento. E o que a gente nota, e esse é um dado que eu gosto, Germano, de discutir muito, porque mostra a dificuldade ou o cuidado que a gente deve ter quando a gente analisa estudos em pacientes com angina refratária. Notem os senhores que, aqui à esquerda, melhora de classe funcional, melhora de pelo menos 2 classes funcionais. Eu lembro os senhores, eram pacientes intratáveis, angina 3, angina 4, angina 3, angina 4. Grupo controle, de novo, deitar numa maca no laboratório de hemodinâmica, colocação de campos estéreis, manipulação vascular, 20, 30, 40 minutos de procedimento, retira o paciente de sala, vai fazer a avaliação. 15% falam, melhorei 2 classes funcionais. 15% desses pacientes, 1 em cada 6, 1 em cada 7. Obviamente, no grupo tratamento, houve uma melhora mais importante de 35%. Melhora de pelo menos uma classe funcional. Eu era classe 3, hoje eu sou classe 2. Hoje eu consigo caminhar no plano sem ter dor no peito. 42% no grupo controle, contra 71%, mostrando que essas estratégias para pacientes em que todas as portas foram fechadas pode trazer um imenso efeito placebo, razão pela qual fundamental o cuidado na definição de um grupo controle, e os senhores estão vendo aqui a média de classe funcional. Indo para o nosso finalzinho, são experiências que nós não temos aqui no Brasil, o redutor do seio, oxalá, se tudo der certo, 2022 há uma possibilidade de já termos, a contrapulsação externa muito comum nos Estados Unidos. O princípio é o do balão de contrapulsação intraórtico, só que agora nós temos um sistema externo ao paciente. Os senhores estão vendo aqui o sistema. A ideia toda se vale da colocação de 3 manguitos. Os senhores estão vendo aqui os manguitos ligados a um sistema pneumático trigado pelo eletrocardiograma. E a ideia é que esses manguitos sejam inflados de maneira sequencial ascendente, promovendo o aumento do retorno venoso, e depois serão desinsuflados de maneira simultânea, reduzindo a resistência periférica, diminuindo o trabalho cardíaco. Isso deve levar, entre tantos mecanismos aqui postulados, mais uma vez aparece a questão do crescimento vascular, mas isso se traduz em benefício clínico. Os americanos dão grau de recomendação e qualquer clínica de angina refratária tem 1, 2, 3 dessas máquinas. Finalmente, neuroestimulação. Talvez a técnica que menos contemple a história do crescimento vascular, embora haja um possível mecanismo nesse sentido, mas são técnicas de neuroanalgesia, muito comuns em pacientes que têm dores crônicas, neuropatias as mais diversas. Esse é um trabalho em parceria com a neurocirurgia funcional. Existem desde técnicas transcutâneas até aquelas mais invasivas, como a colocação de um eletrodo no canal medular, que fica alocado próximo ao dermátomo, onde o paciente refere a sua dor, e o que existe através de uma estimulação contínua, o bloqueio da transmissão sináptica, da transmissão nervosa, levando à abolição da dor. Nos Estados Unidos, existem diversos trabalhos, eles têm grau de recomendação para essa utilização, mostrando uma distribuição, uma redistribuição de pacientes de classe 3, 4 para classe 1, 2, e são mais diversos mecanismos. E notem, como sempre em medicina, quando nós temos muito mecanismo sendo proposto, é porque a gente ainda não sabe exatamente aquele que é responsável. E, finalmente, a última estratégia, nós não temos no nosso meio, mas vale nessa revisão geral de tratamento de pacientes com angina refratária, a aférese de lipoproteína azinho, a aférese de LPA. Esse é um conceito bastante interessante em pacientes com angina refratária e níveis muito altos de lipoproteína A. A aférese desse excesso de LPA circulante leva a uma melhora da perfusão miocárdica em relação ao grupo controle, um aumento no teste de caminhada de 6 minutos e uma melhora dos scores de frequência de angina. Mecanismos propostos, provavelmente uma melhora da função endotelial, uma maior responsividade dessa vasodilatação mediada pelo esforço físico em pacientes que fizeram a aférese de LPA. Fica aqui o registro que existe essa possibilidade. E eu queria concluir, Germano, deixa eu só beber uma aguinha. Eu queria concluir, temos ainda aqui 8 minutos, em relação qual é o aspecto que mais sensibiliza quem trabalha
com a angina refratária. É essa vulnerabilidade do paciente, esse imenso prejuízo de qualidade de vida. Enquanto, de novo, eu vou fazer aqui o doutor Germano, como disse em relação à insuficiência cardíaca, a questão da hospitalização frequente, o consumo de recursos da rede pública, da rede de saúde suplementar, o risco de morte, a mortalidade associada à insuficiência cardíaca progressiva, a possibilidade do transplante cardíaco. Os pacientes com angina refratária têm um imenso prejuízo de qualidade de vida. Mortalidade não é muito diferente da angina estável e transplante, nos poucos casos em que eu tentei listar um paciente, eles nunca são prioridade, porque a função ventricular é preservada e eu tenho aquele paciente na UTI com uso de droga vasoativa que eu não consigo desmamar, passa a ser prioridade. E eu só queria compartilhar, nós estamos orientando uma psicóloga aqui no grupo que fez um levantamento inicial de 40 pacientes com angina refratária em relação a estresse psicológico nesses pacientes. E é impressionante, Germano e amigos, quando ela apresentou os casos para o nosso grupo em relação a todos esses sintomas que são característicos de transtornos mentais. Os senhores têm aqui diversas condições que são características de pacientes que têm transtorno mental primário. E ela encontrou isso nessa população de pacientes com angina refratária. E aí chega um momento que eu não sei se eles têm isso tudo porque tem refratária, porque diminui o limiar de dor, ou porque eles têm uma angina intratável e eles passam a ter todo esse estresse psicológico. Mas a gente nota dificuldade para dormir na sua esmagadora maioria dos pacientes, sentimento de desesperança com o futuro, porque ninguém diz, olha, não tem mais o que fazer pelo senhor, não tem mais o que fazer, nem o transplante passa a ser uma possibilidade. Sente-se inútil, porque eles não conseguem fazer nada, eles têm 40, 50 anos, não conseguem fazer nada, e o que chamou atenção, a ideação suicida. Uma proporção não desprezível de pacientes tem ideação suicida frente a essa situação dramática, que é esse prejuízo da qualidade de vida. E aí eu concluo a minha apresentação, Germano, nessa grande revisão do que nós temos a oferecer para pacientes com angina refratária, lembrando aquele que começou toda essa história, a descrição da angina do peito há mais de 200 anos, Aberdeen, que fez um documento lindíssimo sobre o que é a doença, qual é a história natural dela. E ele conclui aquela descrição. Antes disso, ele conclui essa discussão, eu vou pular aquele slide, dizendo isso, em relação ao tratamento desta queixa, eu tenho muito pouco ou nada para acrescentar. Imagine, Germano e amigos, o Aberdeen, 200 anos depois, assistindo uma apresentação como essa nessa sessão científica, vendo o quanto nós avançamos no tratamento de pacientes com angina do peito. Germano, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Eu vou parar aqui, deixa eu parar o meu stop share. E aí eu devo voltar e fico à disposição. Deixa eu ver aqui se eu vou ver todo mundo. Pronto, já estou me vendo também. Germano, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. Excelente apresentação. Como parafraseando o Jorge Saf Júnior na sua banca de doutorado à época, é uma apresentação parnasiana. Uma elegância parnasiana. Eu não vou esquecer. Memória. Você lembra? Então, olha, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, Luiz. Tem uma pergunta, eu tenho várias colocações, a gente tem um tempo exíguo, mas tem uma pergunta aqui no nosso bate-papo com o Francisco Flávio, que é médico assistente do nosso serviço aqui no Hospital Regional de São José dos Campos, doutorado pelo Dante Pazanese, também em cardiologia. Ele fala, professor Luiz, parabéns pela brilhante apresentação. Tenho uma pergunta ou curiosidade. Por que, apesar do racional da trimetazidina no tratamento da angina refratária, ela ainda não foi aprovada pelo FDA? Claro que você não responde pelo FDA, mas qual a sua opinião? É o Francisco, não é? Sim. Francisco, obrigado pela pergunta. E a resposta é simples. Ela não foi aprovada pelo FDA porque não houve a solicitação do registro. A molécula é de um laboratório francês e esse laboratório francês, o dono, hoje já falecido, não solicitou, por várias questões, o registro ao FDA.
Ivabradina, por sua vez, foi solicitado o registro, ele foi concedido, mas apenas no contexto da insuficiência cardíaca. Então, os americanos têm Ivabradina para IC, e eles só têm a ranolazina. Então, eles estão piores que a gente. Eles só têm beta-bloque nitrato, antagonista de cálcio e ranolazina. Nós estamos melhores, a gente tem trimetazidina e ainda Ivabradina. Então, não houve a solicitação do registro. Então, não é que não foi negado, não foi solicitado. Perfeito. Luiz, você passou em 10 itens aqui de tratamento farmacológico. Aqui dá para a gente fazer um passeio realmente aqui, é muita coisa para a gente discutir. Eu parabenizo o fato de você ter destacado aquele assunto sobre o resultado do seio coronário, né? Então, eu fiquei curioso sobre se existe algum tipo de tratamento anticoagulante associado para minimizar a chance de complicação trombótica quando da utilização desse dispositivo, Luiz. O Germano, os protocolos estão sendo definidos, mas onde foram aprovados, eles estão, via de regra, mantendo dupla antiagregação plaquetária por 6 meses. Então, funciona mais ou menos como um stent farmacológico de última geração, vamos colocar assim. Então, mas eu não tenho nenhum estudo DAPT curta, 1 mês versus 6 meses versus 1 ano. Eles estão mantendo 6 meses DAPT, e aí vai ter que seguir com um agente pela doença coronária de base. Mas eu manteria DAPT 6 meses. Perfeito. O interessante também rememorando aí a terapia gênica, a terapia celular, que nós vivemos bastante, né? Discutimos muita coisa. Você tinha, na época, um projeto que foi utilizado com laser mais terapia celular, então a gente ficava naquela discussão realmente se o efeito de reparo miocárdico teria sido pela ação do próprio laser ou se pela presença das células que foram infundidas, né? Então essa sempre foi uma dúvida que pairava, mas o fato é que havia uma evidência de melhora de função ventricular e que no caso da disfunção ventricular nossa, a gente tinha um protocolo que era o contrário, não podia ter doença coronária, porque a gente usava a via intracoronária para o delivery das células. E no final, realmente os resultados para nós não foram resultados muito animadores, mas eu queria que você comentasse mais uma vez em relação a essa questão do reparo miocárdico versus regeneração miocárdica, para deixar esses conceitos bem claros. Ô, Germano, isso é muito elegante. Quando a gente pensa em terapia celular, você tem que saber a fisiopatologia, em que momento você está vendo esse doente. Quer dizer, síndrome coronária aguda, você quer proteger o miocárdio, evitar a apoptose, então você quer salvar músculo, fazer vaso para salvar o que for possível de miocárdio. Eventualmente eu estou vendo esse paciente, que já está no seu ambulatório, 1, 2, 3 anos depois, com uma disfunção ventricular estabelecida, um grande infarto de parede anterior, uma extensa fibrose. Não adianta eu pensar em fazer vaso isoladamente, porque não tem músculo. E se eu fizer músculo sem vaso, também não vai resolver nada. E tem um outro detalhe, como é que eu vou fazer o acoplamento eletromecânico? Não adianta eu pegar células, transplantar no meio da fibrose e achar que essas células agora vão contribuir para a contratividade, porque o que pode dar é arritmia ventricular maligna e morte súbita, como começou essa história. Então, regeneração miocárdica, quer dizer, fazer de novo músculo onde não está, é um imenso desafio. Não é só a questão da célula, qual via, você falou da intracoronária, é tudo muito complicado. A minha ambição era mais simples que a sua, porque o meu músculo era bom. Então, eu tinha que... podia ter disfunção, mas era tudo viável. Minha receita era mais simples, fazer vaso sanguíneo, e aí levar ao aumento da recuperação, como se fosse miocárdio hibernante, a recuperação contrátil por aumento da perfusão. Mas o desafio de repovoamento miocitário é bem mais completo. Então, a regeneração miocárdica, tem gente ainda trabalhando com isso, mas nós injetar lá a célula, Germano, é muito mais complexo. Principalmente esse acoplamento com tecido nativo, né? Isso é um desastre, isso é difícil. Isso é difícil. A minha receita é mais simples. Sem dúvida. Tem alguns colegas, Charles Murray, por exemplo, lá da costa oeste, lá de Seattle, ele já prenunciava que isso aí ia ter mais 15 ou 20 anos de bancada. Lá em 2005 ele falava isso, então agora talvez seja o momento de a gente rediscutir, mas porque eles realmente estavam pensando em terapia mista, né? Tentar ensinar aquele cardiomiócito, aquela célula totipotente e se diferenciar em cardiomiócito através de, aí sim, uma terapia mista, um vetor viral ensinando essa célula a expressar SDF1, por exemplo, e assim vai. Então, é realmente uma análise combinatória de
de soluções que podem surgir no futuro. Uma última coisa que eu queria aproveitar, Luiz, eu queria que você comentasse um pouco sobre a implementação efetiva no SUS, pensando aqui no nosso meio, desses protocolos de angina refratária mínimos, pelo menos com as medicações que estão disponíveis no Brasil. Se você tem análise de custo-efetividade, eu sei que é difícil porque é muito focado em análise de qualidade de vida, né? Então, os desfechos clinicamente relevantes de angina refratária, eles são muito mais vinculados à qualidade de vida, mas ainda assim, se existe análise de custo-efetividade que justificariam a nossa utilização mais ampla, a adoção mais ampla na rede SUS para angina refratária de padronização da trimetazidina, do alopurinol, no caso que seria um reposicionamento, né, seria uma boa notícia, e da ivabradina, né, porque as duas, a ivabradina e a trimetazidina não são um custo tão irrisório como a alopurinol. Então, se valeria a pena ter essa padronização e se existe algum tipo de critérios de inclusão em que, caso nós tenhamos pacientes candidatos a um protocolo de angina refratária no seu serviço, se existe algum tipo de critério de inclusão que você gostaria de compartilhar conosco, para que, se nós percebêssemos que tem pacientes candidatos a isso, se nós poderíamos colaborar com um projeto eventual aí do Instituto do Coração. Vou começar pela última, depois eu esqueço. Não, é sim. Então, por favor, eu estou vendo um monte de carinho e nome aí. Por favor, paciente em terapia, e aí, Germano, pode ser a terapia básica do SUS. Então, é beta-bloqueador, antagonista de cálcio, nitrato em ação prolongada. Mantém sintoma. E o sintoma pode ser angina classe 2. Tem teste de esforço positivo. Não precisa fazer uma ressonância de perfusão. Teste de esforço positivo. Fez um estudo anatômico. Chamou seu Hartzin, não é candidato? Dá meu e-mail, meu WhatsApp aí, pode mandar para a gente que a gente aceita. Então, por favor, essa parceria é sempre legal, a gente faz isso com outros institutos, isso é muito importante, a gente tem todo o interesse em acolher esses pacientes. E rapidamente, Germano, aqui o que a gente conseguiu? Você tem razão, eu não tenho como mostrar custo-efetividade porque eu vou reduzir hospitalização por o quê? Não tenho isso. O que a gente tem? A trimetazidina a gente conseguiu padronizar, e o que a gente mostrou foi redução do consumo de nitrato sublingual, mas isso vamos combinar que também não é um custo muito elevado, mas a necessidade de procedimentos diagnósticos frustros. Então, o paciente tem uma dor mais prolongada, baixa no PS, eletro meio esquisito, ou faz um MIB, deu positivo, vai para o CAT, olha o CAT, está tão ruim quanto estava 6 meses atrás. Daqui a 6 meses ele baixa de novo no PS, dor prolongada, e aí é o paciente chamado bumerangue. Então, da feita que você controla sintomas e esse paciente se sente acolhido, ele se sente mais seguro. Ele sabe que ele pode ter dor, mas nem toda dor é síndrome coronariana aguda. Então, isso a gente mostrou. Diminui a procura para a unidade de emergência. Então, você desafoga o PS, você faz menos CAT, faz menos procedimento diagnóstico, você já sabe que ele não é um bom candidato à intervenção. Então, isso a gente conseguiu padronizar a trimetazidina aqui na casa. Alopurinol é um reposicionamento e ivabradina está em transição ainda. Do resto, Germano, o laser a gente fez porque o SUS pagava, é uma revasc cirúrgica, e todo o resto foi pesquisa com auxílio de agências de fomento. Então, a onda de choque, a gente comprou equipamento com um temático do professor Wilson Matias em parceria, e a ideia era papel do ultrassom terapêutico em doença coronária. O professor Wilson estudou na sonotrombólise, no infarto agudo com supra, e eu estudei na síndrome coronariana crônica. O redutor do seio, a gente já está em contato com a Anvisa para ter registro no Brasil, já fiz o memo, e tem parceria com o distribuidor para ver se a gente recebe como doação para começar uma experiência no Brasil o ano que vem. Então, o registro já foi solicitado, mas é isso, meu amigo, é complicado. É complicado porque tudo custa caro e se eu não tiver uma estrutura, enfermagem, sala, médico, é difícil, mas a gente não está desistindo, não. Algumas coisas vão acontecer. Fique ligado. É isso aí. Stay tuned. Muito obrigado. Yes. Muito bem. Olha, então, só uma última palavra sobre a questão do transplante cardíaco. Realmente, o grosso modo, os nossos pacientes um último levantamento que a gente tinha feito com mais de 450 transplantados do INCOR. Tinham 2 pacientes por angina refratária, um deles era paciente meu, e outros 2 por arritmia ventricular maligna intratável.
Bom, a única coisa que eu poderia acrescentar nessa discussão é que é possível fazer uma avaliação pensando em transplante cardíaco e mandar uma carta para a Câmara Técnica de Transplante buscando justificar a priorização. Mas, de fato, as nossas filas de transplante pioraram muito na última década e a maioria dos pacientes está aí com balão intraórtico, droga vasoativa. Então, em centros com muito volume de transplante no Brasil, nós temos uma chance muito grande de termos dificuldade em transplantar, mesmo que a gente coloque em prioridade. Essa é uma realidade. Germano, não. E só para concluir uma coisa que eu talvez se provocasse, mas isso é fora daqui, porque uma das estratégias que no passado foi tentada foi a simpatectomia cérvico-torácica, o cérvico-dorsal. A simpatectomia, que eu sei que você gosta, foi sua tese, já foi tentada em pacientes com doença coronária de maneira geral. Então, em vez de fazer neuroanalgesia, você fazia o bloqueio lá do gânglio estrelado e depois a gente conversa sobre isso. Sem dúvida. Isso aqui é um papo que o estado da arte foi apresentado, mas aqui daria um simpósio completo aqui. Sou Luiz Henrique Goldac, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Muito obrigado e obrigado a todos pela audiência. Um prazer revê-lo, Luiz Henrique. Muito obrigado e vamos manter contato. Com certeza. Obrigado pelo convite.